Olá, galera! Hoje a gente vai aprender MDC, que é maior divisor comum, e MMC, menor múltiplo comum. Divisor vem de divisão e múltiplo vem de multiplicação. Mas para a gente entender resolver o MDC e o MMC, a gente primeiro precisa entender o que é múltiplos e o que é divisores. Para começar, vamos iniciar com múltiplo. O que é múltiplos? Múltiplo vem de multiplicação. Quando a gente fala em multiplicação, a gente lembra logo da tabuada, não é isso? Então, assim, eu coloquei os números aqui de 0 a 5, infinito, porque os números naturais vocês sabem que são infinitos, e eu trouxe como exemplo o múltiplo de 2. Por que o múltiplo de 2? Porque foi o número que eu escolhi para mostrar para vocês quem são os múltiplos dele. Então, assim, múltiplo é sempre um número que eu posso multiplicar por outro número onde eu obtenho um resultado. Então, pensando na tabuada que a gente encontra de 0 a 10, a 9, né? Então, 2 vezes 0 dá quanto? Dá 0. Então, 0 é um múltiplo de 2. Vamos pensar por 1. 2 vezes 1 dá 2, porque 1 vezes 2 ou 2 vezes 1 é 2. Então, um dos primeiros pontos importantes dos múltiplos é que o primeiro múltiplo de qualquer número é 0 e o segundo múltiplo de qualquer número é o próprio número. Continuando, eu posso multiplicar 2 vezes 2? Posso, que eu obtenho 4. Então, 4 é um múltiplo de 2. Eu posso multiplicar 2 vezes 3? Posso. 2 vezes 3 resulta em 6. Então, 6 é um múltiplo de 2. 2 vezes 4? Posso também. Dá 8. 2 vezes 5? Dá 10. Infinitamente. Então, você percebe que eu começando do zero e seguindo a sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, eu sempre multiplico por eles qualquer número que eu quiser. Por exemplo, como eu escolhi o 2, eu multiplico o 2 por todos eles e sempre obtenho o resultado. O resultado são os múltiplos daquele número que eu escolhi, certo? Você pode fazer com qualquer outro número. Eu optei pelo 2, mas você pode escolher os múltiplos de 3, os múltiplos de 4, os múltiplos de 5 e assim por diante, certo? O segundo passo é entender o que é divisores. Quando a gente fala em divisor, a gente lembra de divisão. Mas tem um detalhe: o resto é igual a 0. Eu tenho um número e eu quero descobrir quem são os divisores dele. Os divisores desse número precisa ser um número que não tenha nada quando eu divido e obtenho um resultado. Por exemplo, vamos pensar no divisor do número 8, certo? Divisor do 8. Se eu pensar aqui, da mesma forma que eu segui essa regra, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente, o que acontece? Eu posso dividir o 8 por 0? Não, porque nenhum número eu posso dividir por 0. Então, quando a gente fala de divisor, a gente já descarta o 0. A gente inclui o 0 sempre que a gente falar de múltiplos, mas divisor a gente descarta. Aí a gente vai pensar o seguinte: o número 1. Eu posso dividir o 8 por 1? 8 dividido por 1 resulta no próprio 8. Então, eu vou colocar aqui embaixo a resposta só para vocês terem noção do que eu estou falando. No final eu explico melhor. Aqui é o resultado. Vamos para o número 2. Eu tenho como dividir o 8 por 2? Tenho. 8 dividido por 2 dá 4, né? Então, o 2
é um divisor do 8. Vamos pensar no número 3. Eu tenho como dividir o 8 por 3? Não, porque se eu dividir o 8 por 3, ele vai sobrar alguma coisa no resultado. E uma regra dos divisores é que o resto é zero, ou seja, que o resultado dê exato e que não sobre nada. Por 3 vai sobrar, então 3 não é. Vamos pensar no número 4, que é o que eu estou seguindo a sequência. 1, 2, 3, 4. Descobri agora que o 3 não é divisor, né? Porque vai ficar um resto e não pode ter resto. O resto tem que ser 0. 8 eu divido por 4? Sim, quando eu divido 8 por 4, eu obtenho o resultado 2. Então, o 4 é um número divisor do 8. Vamos por 5. A gente já sabe que 8 não divide por 5, porque não vai dar exato, vai ter um resto. E no divisor não pode ter resto. Vamos pensar no número 6. É possível dividir 8 por 6? Também não, porque vai ficar um resto e não pode ter resto. Vamos pensar no 7. 8 dividir por 7? Também não, vai acontecer a mesma coisa. Não vai dar exato. 8 dividir por 8? Sim, 8 divide por 8. E a gente sabe que 8 dividido por 8 resulta em 1. Então, assim, todos esses números são resultados quando eu divido o 8 por outro número. Observe que eu segui a sequência, 1, 2, 3, 4, 5. Porém, teve números aqui que não deu. Então, ele não é divisor de 8. Por quê? Porque seu resultado não é exato. Mas esses aqui, 1, 2, 4 e 8, é divisor do 8 porque ele obtém um resultado exato. E um detalhe importante é lembrar que o último número, que é divisor do próprio número, é ele mesmo. Ou seja, quando eu chego no 8, é porque os divisores do número terminou aqui, certo? Por exemplo, se aqui fosse 10, eu ia buscar sequencialmente os números que são divisores do 10, mas quando eu chegar no 10, é porque terminou ali os números divisores daquele outro número que eu determinei, certo? Existe uma maneira fácil também que você pode encontrar o MDC e o MMC, que é na decomposição de fatores. O que é isso? É quando eu utilizo fatores, números, onde esses números precisam ser números primos para eu poder fazer a divisão. Mas antes de mostrar como a gente divide, eu tenho que mostrar para vocês o que são números primos. Números primos são números que dividem por 1 e por ele mesmo. Ou seja, o 1 eu posso dividir por quem? 1 eu só posso dividir por ele mesmo. Por quê? Eu não posso dividir o 1 por 2. Não posso dividir 1 por 3. Não posso dividir 1 por 4. Então, o 1 é um número primo? Não, porque eu só consigo dividir ele por ele mesmo. E o número para ser primo, eu tenho que dividir por 1 e por ele mesmo. Nesse caso, além de ser 1, se torna ele próprio, certo? O 2. Eu consigo dividir o 2 por 1 e por ele mesmo? Vamos ver. 2 dividido por 1, posso, porque 2 dividido por 1 é o próprio 2. E 2 dividido por 2 resulta em 1. Então, o 2 eu divido por 1 e por ele mesmo. Vamos pensar no número 3. O 3 eu divido por 1. Divido. 3 dividido por 1 dá 3. E 3 divide por 3? Sim, 3 dividido por 3 dá 3. Então, o 3 também é um número primo, porque eu consigo dividir por 1, divido por 1 e por ele mesmo. Então, o 3 eu divido por 1 e por ele mesmo. Vamos pensar aqui no número 4, vou colocar aqui na frente. O número 4. Eu consigo dividir o 4 por 1 e por ele mesmo?
Vamos ver. 4 dividir por 1, divide. 4 dividido por 1, dá 4. 4 dividido por 2, 4 dividido por 2, dá 2. 4 dividido por 3, não. 4 dividido por 4, divide. 4 dividido por 4, dá 1. Observa aqui, ó. Esse 4, ele já dividiu por 1, por 2 e por ele mesmo. Então, ele dividiu por 3 números. Então, ele não é um número primo. Só é um número primo quando eu consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Que nesse exemplo de 1, 2, 3 e 4, eu consegui encontrar que o número primo é o 2 e o 3. Que eles são também infinitos. Você vai ver à medida que você escolher um número e você for vendo quais os números que você pode dividir aquele determinado número. Quando você divide e você observa que ele só foi possível dividir por 1 e por ele mesmo, é porque ele é um número primo. E observe que o menor número primo que a gente tem é o 2. Então, quando a gente vai fazer essa resolução através do MDC e MMC, através da decomposição de fatores, que é o que a gente chama isso aqui, a gente começa pelo 2, porque a regra diz que a gente deve começar pelo menor número primo. E o menor número primo, como vocês viram, é o 2, porque o 1 só divide por ele mesmo. E o número primo eu preciso dividir por 1 e por ele mesmo, certo? Agora eu vou mostrar para vocês a decomposição como é feita. Então, vamos lá. Eu quero o MDC, observe que eu fiz uma seta, porque eu estou falando agora de MDC, não é MMC. MDC é divisor, MMC é menor múltiplo. Então, eu quero o MDC de 8 e de 12. Qual é a regra? Começar pelo menor número primo. Quem é o menor número primo? O 2. Aí agora eu vou fazer a divisão de um número por número. Primeiro eu começo pelo 8. 8 dividido por 2 dá quanto? 4. Aí eu coloco 4 embaixo do 8 e a vírgula. 12 dividido por 2 dá 6. Aí eu coloco o 6. Tem um detalhe. Enquanto existir um número ou outro, não importa se é o primeiro ou o segundo, que eu puder dividir por 2, eu posso continuar dividindo. Quando eu finalizar e não tiver nenhum número que eu possa dividir por 2, aí eu posso partir para o próximo número primo, que vai ser o 3, por exemplo. Mais adiante vocês vão vendo. Então, 4 eu posso dividir por 2? Posso, então eu continuo com 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. E agora, eu continuo dividindo por 2? Continuo, porque ainda tem o 2. E o 2 eu posso dividir por 2. Então, enquanto existir a possibilidade, a gente continua colocando. 2 dividido por 2 dá 1. Quando eu chego em 1, eu finalizo a coluna que eu estou seguindo, certo? 3 eu divido por 2? Não. 3 eu não divido por 2. O que é que acontece? Quando eu não divido um número por outro, aí agora eu conservo ele. Conservei ele, essa aqui já terminou porque chegou no 1. Quando chega no 1, a gente continua conservando também. 1. Aí agora eu não posso dividir o 3 por 2. Qual é o próximo número maior que 2, que é primo? Nesse caso, vai ser o 3. A gente viu que o 3 é um número primo. E aí, agora eu posso dividir. 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, cheguei no 1, finalizei aqui. O que é que eu faço agora? Agora, eu vou observar quais foram os números que eu pude dividir tanto um quanto o outro. Vou passar um tracinho aqui e vou analisar agora. O 8 e o 12, eu consegui dividir por 2? Consegui.
8 por 2 deu 4, 12 por 2 deu 6. Então, esse número entra. Esse daqui, esse 2 entra. 4 dividido por 2 deu 2 e 6 dividido por 2 deu 3. Esse número também entra. Esse entra, 2 dividido por 2 deu 1 e 3 eu não dividi. Pronto. A partir do momento que eu cheguei em um número que eu não dividi, esse número não entra. E aqui? Esse daqui também não entra. Por quê? Porque eu só consegui dividir ele por 3. Por 1 não dividi. Então, o que foi que eu adquiri? Eu percebi que eu consegui o 2 e esse 2. Então, aqui eu faço o quê? 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4. Então, o MDC de 8 e 12 é o 4. Vamos tirar a prova? A prova que 4 é o maior divisor comum de 8 e 12 está aqui. Eu coloquei o divisor de 8 e os divisores de 12. 8 dividido por 1 divide, porque dá 8. 8 dividido por 2 divide, porque dá 4. 8 dividido por 4 divide, que dá 2. E 8 dividido por 8 dá 1. Quando cheguei a 8, finalizei. O 12. 12 dividido por 1 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 4 dá 2. Dá 3. E 12 dividido por 6 dá 2. E 12 dividido por 12 dá 1. Então, qual é o número em comum mais alto entre eles? Observe que é o 4. O 4, ele é o maior, que é o divisor tanto do 8 quanto do 12. Aí você pensa, mas o número maior não é 12? O 12 não é maior que 8? Mas tem que ser o número que tem aqui e que tem aqui. E o maior deles que sejam juntos, certo? Por que eu mostrei o múltiplo? Porque quando a gente faz a decomposição, a gente precisa provar através do múltiplo ou do divisor, dependendo do que a gente vai estar falando, se é do MDC ou do MMC, para a gente ter a certeza do nosso resultado. Agora a gente vai para MMC, que é a mesma coisa. O que muda é que no MDC você vai procurar os números que são divisores em comum, ou seja, o número que divide tanto um e outro. Observe que o único número foi esse 2 e esse 2. Esse 2 já não dividiu os dois números, dividiu só o 2. Então, os números que eu coloco aqui, que são divisores tanto de um quanto de outro, eu multiplico ele embaixo, certo? Agora vamos para o MMC. Coloquei aqui o 12 e o 18. A gente agora vai trabalhar, MMC. Não vamos falar agora de divisor, vamos falar de múltiplo, multiplicação. Aqui é a mesma regra do MDC. A gente sempre começa pelo número menor e o número primo. Então, assim, qual é o menor número primo? A gente já sabe que é 2. Aí agora eu começo a minha divisão. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Eu continuo dividindo por 2, porque eu ainda tenho um número que eu posso dividir. 6 dividido por 2 dá 3. 9 dividido por 2 não divide. Quando não divide, a gente conserva. Eu posso colocar o 2 aqui? Não, porque nem o 3 nem o 9 eu vou conseguir dividir por 2. Eu vou pensar em qual o próximo número primo. Vai ser o 3. 3 eu divido por 3? Sim. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3? Sim. 9 dividido por 3 dá 3. Agora eu posso colocar o 3? Posso. Continuo colocando. O 1 eu já cheguei no final, então apenas vou conservando. Aí agora me restou 3. 3 dividido por 3 dá 1. Cheguei no 1 tanto para o 12 quanto para o 18. Finalizo aqui. Agora aqui eu tenho 2, 2, 3 e 3.
Diferente do MDC, que eu vou escolher apenas os números que eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo, aqui eu vou multiplicar todos. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 81. 81 não. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 3 dá 36. Então, o menor múltiplo comum de 12 e 18 é 36. Porque quando eu multiplico, eu tenho o valor de 36. Então, aqui, que é o múltiplo de 12 e o múltiplo de 18, a gente vai tirar a prova de que é 36. Como? Eu coloquei os múltiplos. Múltiplos, a gente fala de menor. Então, 0 vezes 12 dá 0. 0 vezes 1 dá 12. 0 vezes 2 dá 24. 0 vezes 3, ou 12 vezes 3 dá 36. E assim por diante. Eu estava falando 0, mas na verdade é 12. E a mesma coisa aqui. 0 vezes 18 dá 0. 1 vezes 18 dá 18. 2 vezes 18 dá 36. 3 vezes 18 dá 54. Então, assim, como a gente agora está falando de MMC, a gente está procurando o menor múltiplo. Então, o único número que está aqui e está aqui do menor vai ser o 36. Por quê? O 18 tem aqui, mas não tem aqui. O 12 tem aqui, mas não tem aqui. Depois do 12, quem é? O 24. Só que o 24 tem aqui, mas aqui não tem. Depois, quem é o próximo? 36. 36 tem aqui. Tem aqui? Tem. Então, seguindo a ordem, o menor número, que é múltiplo tanto de um quanto do outro, é o 36. A prova está aqui, certo? Só para lembrar, MDC, a gente multiplica só os números que são em comum, tanto para um quanto para outro, que você pode tirar a prova quando você coloca essa maneira no MDC, nos divisores. E o MMC, você multiplica todos, e a prova você pode tirar do mesmo jeito quando você faz o múltiplo de um número e do outro, certo? Espero que vocês tenham entendido.